Agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo, um evento semelhante ao que vamos explorar pode estar se aproximando da Terra, sem que ninguém perceba. Sim, cientistas confirmam que a cada 200 a 700 milhões de anos, um asteroide como aquele, o responsável por apagar 75% da vida do planeta, pode nos atingir novamente. E se isso acontecesse amanhã? Você estaria pronto para enfrentar o mesmo inferno que transformou a Terra há 66 milhões de anos? Imagine o mundo como ele era naquela época. Gigantes dominando o planeta, um paraíso de florestas exuberantes e mares tranquilos, onde a vida reinava absoluta. Nada parecia capaz de deter aquela era gloriosa. E então, sem aviso, o dia virou noite. Em segundos, o céu inteiro explodiu em chamas, a terra rugiu como um animal ferido e a vida foi esmagada pela força de algo maior do que qualquer um pudesse imaginar. Este não foi apenas o fim dos dinossauros, foi o verdadeiro fim do mundo como ele existia. Mas o que você faria se estivesse lá? Se tivesse que assistir o mundo ao seu redor desmoronar em segundos? O que aconteceria nos primeiros minutos, após o impacto que mudou o destino da Terra para sempre? Prepare-se. Hoje, nós vamos te transportar para o começo do fim. Quando o céu caiu, o solo ferveu e a maior extinção da história reescreveu o planeta. Você está pronto para descobrir como tudo começou? Para os dinossauros, aquele era apenas mais um dia comum. Herbívoros mastigavam a vegetação em silêncio. Predadores espreitavam lentamente entre as árvores. Sobre um céu azul, aquela luz crescente parecia tão insignificante que ninguém prestava verdadeira atenção a ela. Mas, e se você estivesse lá, olhando para cima? Algo dentro de você não sentiria que havia algo errado? O ponto brilhava, sim. Mas havia algo estranho nessa luz. Ela não parecia fixa, como uma estrela, ou passageira, como um meteoro qualquer. Não, havia uma força, uma intensidade que transbordava dessa luz. Era como se a própria natureza estivesse dizendo: algo está chegando. Agora, imagine que você tem horas para assistir a isso. O ponto, pequeno no início, começa a crescer consideravelmente. A cada minuto, você sente um arrepio na espinha. É como assistir a um carro descontrolado vindo na sua direção. Você sabe que algo terrível vai acontecer, mas não consegue se mover. Algo instintivo começa a tomar conta dos animais. Eles olham para o céu como se pressentissem que, desta vez, não há fuga. Enquanto isso, nos bastidores silenciosos do universo, esse corpo rochoso acumulou tanto poder em sua trajetória de milhões de anos que o impacto seria equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas como a de Hiroshima. E ainda assim, todos continuavam. Afinal, como você sabe que está diante do apocalipse, se nunca experimentou um, e então ele atinge. O impacto acontece com tamanha força que em frações de segundo a Terra é transformada. O silêncio é quebrado por um estrondo tão alto, tão impossível, que nem mesmo os dinossauros menores, com sua audição sensível, conseguem ouvir mais nada após aquele som. O asteroide, com 15 quilômetros de extensão, atinge a península de Yucatán a 72 mil quilômetros por hora, cavando a maior ferida já registrada na superfície da Terra. A energia liberada é tão absurda que o atrito cria uma bola de fogo do tamanho de cidades, vaporizando instantaneamente toda a vida em quilômetros ao redor. Imagine algo tão rápido que nem mesmo os dinossauros que estavam ali próximos tiveram tempo de reagir. Eles simplesmente deixaram de existir. Nos instantes seguintes, o impacto arremessa rochas do tamanho de prédios a uma altura absurda, enviando-as para além da atmosfera. Algumas dessas rochas, superaquecidas pelo calor, orbitam a Terra brevemente antes de caírem de volta, transformando o próprio céu em uma tempestade de fogo devastadora. O chão treme, as árvores tombam
e até mesmo o oceano se levanta como em um grito de desespero. A Terra, pela primeira vez em milhões de anos, parece viva. Mas não de uma maneira bela. Está viva em dor. O impacto não parou na cratera. A energia da colisão se espalhou pelo planeta como uma pedra atirada em uma lagoa. A diferença? Esta pedra não era uma simples rocha. Era um dos eventos mais devastadores da história do universo. Ondas de choque viajaram pelo solo a mais de 1,600 km por hora, rachando montanhas, rompendo continentes e desencadeando terremotos nunca antes vistos. A crosta terrestre, aquilo que suporta todos os ecossistemas do planeta, se partiu como se fosse casca de ovo. Nos oceanos, uma nova ameaça surgia. Tsunamis de mais de 300 metros de altura começaram a se formar. Águas gigantes se ergueram como muralhas, carregando destruição simultaneamente para todos os lados. Você consegue imaginar isso? Para onde quer que se olhasse, era destruição. Florestas inteiras, cidades que poderiam ter existido à beira dos mares. Tudo foi engolido pelas ondas. As águas viajaram tão longe que alcançaram África, Europa e até mesmo a Ásia, atravessando continentes enquanto o planeta tremia. Mas o pior ainda estava por vir. Do impacto, vieram bilhões de toneladas de fuligem, cinzas, poeira e gases tóxicos lançados na atmosfera. Uma fumaça tão densa que bloqueou completamente a luz do Sol por anos. O planeta mergulhou na escuridão. Tudo ficou frio e a Terra se transformou, lentamente, em um cemitério gelado. A luz do dia, algo tão básico para os ciclos naturais da vida, deixou de existir. As florestas, sem sol, morreram. Os alimentos que sustentavam até mesmo os herbívoros mais simples desapareceram. E assim, a cadeia alimentar ruiu. Imagine um mundo onde não há dia, onde tudo é silêncio e frio. É o colapso da vida como a conhecemos. O impacto gerou uma tempestade de fogo de proporções apocalípticas. Fragmentos de rocha, alguns pequenos como moedas, outros do tamanho de prédios, foram lançados à atmosfera. E quando esses fragmentos voltaram, eles caíram como meteoros menores, incendiando tudo no caminho. Em questão de minutos, florestas inteiras arderam em chamas. A terra queimava. Um mundo verde, repleto de vida, agora era consumido por uma onda de fogo e destruição. Milhões de quilômetros de solo, para onde quer que se olhasse, eram tomadas pelas chamas. Era um espetáculo selvagem que devastava tudo o que tocava, um verdadeiro julgamento pelo fogo. Mas, depois do fogo, veio o oposto, o frio mortal. Sem o calor do sol para iluminar e aquecer o planeta, o gelo tomou conta. Durante 30 anos, o planeta ficou preso em um rigoroso inverno nuclear. Apenas os sortudos, ou talvez os mais resistentes, conseguiram dar o próximo passo na história da vida terrestre. A luz do dia foi extinta em questão de minutos. Fragmentos de rocha e poeira foram atirados ao céu com tanta força que cobriram o planeta como um cobertor sombrio. O Sol, que por milhões de anos alimentou a vida, desapareceu atrás de uma cortina de cinzas tóxicas. A Terra mergulhou em um inverno nuclear. A temperatura global despencou. As plantas, sem luz, deixaram de sobreviver. Os herbívoros, que dependiam delas, sucumbiram um por um. E atrás deles, os predadores, sem presas ou comida, encontraram o mesmo destino inevitável. O mundo que já foi dominado por gigantes agora estava vazio e congelado, como uma tumba planetária. Primeiro foram as plantas, depois os herbívoros e, por último, os maiores predadores do planeta. Um a um, a cadeia alimentar, que já foi impecável, começou a ruir. A Terra parecia se despedir de toda sua antiga glória. Imagine um mundo onde não há dia, onde tudo é silêncio e frio. É o colapso da vida como a conhecemos. O colapso da cadeia alimentar foi inevitável.
Sem luz solar, as plantas, base da cadeia alimentar, não conseguiam realizar a fotossíntese. Sem plantas, os herbívoros, que dependiam delas, começaram a morrer de fome. E sem herbívoros, os carnívoros, que dependiam dos herbívoros, também começaram a desaparecer. A Terra, que antes era um paraíso de vida, agora se tornava um deserto gelado e sem vida. Mas mesmo na escuridão mais profunda, a vida encontrou uma maneira de persistir. Pequenos mamíferos, que antes viviam nas sombras dos gigantes, começaram a emergir. Eles eram pequenos, ágeis e adaptáveis, capazes de sobreviver nas condições mais adversas. A Terra lentamente começou a se recuperar. A poeira e as cinzas na atmosfera começaram a se dissipar, permitindo que a luz do Sol voltasse a aquecer o planeta. As primeiras plantas começaram a brotar, e com elas, a vida começou a florescer novamente. Mas esse processo foi lento e doloroso, levando milhões de anos para que a Terra se recuperasse totalmente. Com o tempo, a vida começou a florescer novamente. As plantas, agora capazes de realizar a fotossíntese, começaram a se espalhar. Os pequenos mamíferos, livres da sombra dos dinossauros, começaram a se diversificar e evoluir. A Terra, que antes era um deserto gelado, começou a se transformar em um paraíso verde novamente. Mas esse novo mundo era diferente do anterior. Era um mundo de pequenos mamíferos, de plantas resistentes, de vida que havia aprendido a sobreviver nas condições mais adversas. A Terra havia renascido, mas era um renascimento lento e doloroso, que levou milhões de anos para se completar. Com a extinção dos dinossauros, os mamíferos tiveram a chance de evoluir e se diversificar. Eles eram pequenos, ágeis e adaptáveis, capazes de sobreviver nas condições mais adversas. Com o tempo, eles se tornaram os novos dominadores do planeta. A Terra, que antes era dominada por gigantes, agora era dominada por pequenos mamíferos. Eles evoluíram, se diversificaram e se espalharam por todo o planeta, criando um novo ecossistema. A Terra havia renascido, mas era um renascimento lento e doloroso, que levou milhões de anos para se completar. Com o tempo, os mamíferos continuaram a evoluir e se diversificar. Entre eles, surgiu uma espécie que mudaria para sempre o destino do planeta: os primeiros primatas. Eles eram pequenos, ágeis e inteligentes, capazes de sobreviver nas condições mais adversas. Com o tempo, eles evoluíram para os primeiros hominídeos, os ancestrais diretos dos humanos. A Terra, que antes era dominada por dinossauros, agora era o lar de uma espécie que mudaria para sempre o destino do planeta. A evolução humana havia começado, e com ela, uma nova era para a Terra. Com a evolução dos humanos, a Terra entrou em uma nova era. Os primeiros humanos eram pequenos, ágeis e inteligentes, capazes de sobreviver nas condições mais adversas. Com o tempo, eles desenvolveram ferramentas, aprenderam a controlar o fogo e começaram a formar as primeiras civilizações. A Terra, que antes era dominada por dinossauros, agora era o lar de uma espécie que mudaria para sempre o destino do planeta. A ascensão da civilização havia começado, e com ela, uma nova era para a Terra. Com a ascensão da civilização, os humanos começaram a impactar o planeta de maneiras nunca antes vistas. Eles desmataram florestas, construíram cidades, poluíram rios e mares. A Terra, que antes era um paraíso verde, começou a se transformar em um planeta dominado pelo homem. Mas, assim como os dinossauros antes deles, os humanos também são vulneráveis. O que aconteceria se um evento semelhante ao que extinguiu os dinossauros acontecesse novamente? Estaríamos prontos para enfrentar um novo apocalipse? A destruição completa trouxe o renascimento. Onde antes reinavam os gigantes, agora pequenos e resilientes mamíferos deram o primeiro passo em uma nova era. A Terra, que antes era dominada por criaturas colossais, agora se transformava em um lar para seres menores, mas não menos importantes. Esses pequenos sobreviventes
adaptáveis e espertos, começaram a explorar e conquistar os novos nichos deixados vagos pelos dinossauros. Com o tempo, esses mamíferos evoluíram, crescendo em tamanho e inteligência. Eles se tornaram os ancestrais de muitas das espécies que conhecemos hoje, incluindo nós, humanos. O impacto que destruiu os dinossauros não foi apenas um fim, mas um novo começo, uma oportunidade para a vida se reinventar e florescer de maneiras que ninguém poderia prever. A história do impacto do asteroide e da extinção dos dinossauros é uma lembrança poderosa de como a vida é frágil e resiliente ao mesmo tempo. É uma lição sobre a capacidade de adaptação e sobrevivência diante das adversidades mais extremas. E agora, eu pergunto a você: o que podemos aprender com esse evento cataclísmico? Será que estamos prontos para enfrentar nossos próprios desafios globais? A história nos mostra que a vida sempre encontra um caminho, mas cabe a nós garantir que esse caminho seja sustentável e próspero. Se essa reflexão mexeu com você, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários. Como você acha que a humanidade sobreviveria a um evento tão devastador hoje? Vamos continuar essa conversa e aprender juntos com o passado para construir um futuro melhor.